Essa é a história de quando eu vi a minha mãe fazendo aquilo com o namorado da minha irmã. A minha irmã tinha 17 anos, mas ela sempre teve vários namorados. Só que recentemente ela começou a namorar com esse cara. E como tava perto da viagem, que a gente sempre fazia uma vez no ano, ele foi também. E eu convidei uma amiga pra ir comigo também, e meus pais, claro. Chegando lá, nós saímos e fomos pra um bar comer e tal. Meu pai ficou no hotel porque tinha algumas coisas do trabalho pra fazer. Depois de um tempo no bar, a minha mãe começou a não se sentir bem. E o namorado da minha irmã se ofereceu pra levar ela pro hotel. Até aí, tudo bem. Só que depois de um tempo, eu e minha amiga decidimos ir também. A minha irmã ficou, porque ela já conhecia todo mundo daquele bar, porque a gente ia todo ano lá. Chegando no hotel, resolvi ver como a minha mãe tava. Só que chegando lá, só tava meu pai no quarto. Então fomos procurar a minha mãe, né? Fomos pro meu quarto pra ver se ela tava lá. Só que chegando lá, o quarto do namorado da minha irmã era do lado do nosso. E o quarto dele tava meio aberto. Então fomos lá ver, né? E foi aí, parte 2. Parte 2, quando eu vi a minha mãe fazendo aquilo com o namorado da minha irmã. Quando abrimos a porta do quarto do namorado da minha irmã, escutamos aqueles barulhos estranhos vindo do banheiro. E claro que resolvemos pegar o celular pra filmar, porque achávamos que ele tava fazendo aquilo com outra pessoa. Chegamos no banheiro e claro que a porta não tava totalmente fechada. E começamos a filmar. E foi aí que eu percebi que era minha mãe fazendo aquilo com o namorado da minha irmã. Então saímos, só que claro que as fotos e os vídeos não ficaram muito bons, porque a gente fez escondido, né? Mas assim que a minha irmã subiu pro quarto, a gente resolveu falar com ela. E ela ficou sem acreditar no que ela tava vendo. Ela foi pro quarto e dormiu. No outro dia, ela resolveu chamar todo mundo pra conversar. Menos o meu pai, porque ele não sabia. Então ele ficou no quarto dele trabalhando. Quando a gente chamou pra conversar, minha mãe disse que tava arrependida e que não queria que meu pai soubesse disso, porque ela não queria separar a família e tal. Então decidimos manter segredo. E essa foi a história. Manda sua história lá na rede vizinha pra eu contar aqui. Tchau. E a amiga do meu filho que perguntou qual era a idade do meu marido e o motivo? A amiga, sim, né? Meu filho estava afim dela. E aí, ele ainda era adolescente, né? Meu filho era mais jovem. Digamos que ele tava assim com seus 16, 17 anos. E aí, ele tava apaixonadinho por essa querida, que tinha a mesma idade que ele. Ou seja, ela também tinha ali os seus 16, 17 anos. E o meu filho, ele era extremamente tímido, sabe? Até que um belo dia ele chegou pra mim, né? Eu era casada, já tinha mais de 10 anos que eu tava casada com meu marido. Sempre foi um relacionamento assim bem tranquilo, nunca desconfiei de Juju. E aí ele chega pra mim e fala: Mames, tem uma amiga minha que eu tô querendo trazer aqui, será que eu posso trazer pra ela almoçar aqui domingo? Não sei o que. E a gente já ficou, amiga, né, namoradinha e tal. Não, mamãe, ela é minha amiga, quer dizer o que, mas acho que eu tô gostando dela. E a gente queria fazer aquela questão ali do apoio, né? Só que aí eu fui desrespeitada dentro da minha própria casa, né? A gente falou que tudo bem, que ele poderia trazer essa abençoada de Jesus pra poder almoçar na nossa residência num dia assim de domingo, gente, pra poder almoçar. Tranquilo. Chegou o dia fatídico, trouxe a abençoada, muito bonitinha, com um corpinho muito evoluído pra idade dela, sabe? Parece que esses adolescentes, amor, eles estão comendo formal que tá crescendo aqui e ali que a gente já não entende mais nada. Tranquilo, meu marido chegou da casa da mãe dele, que ele tinha ido lá na casa da mãe dele na parte da manhã, e a bonitinha já estava em casa. Quando ela viu meu marido, ela deu um olhadão que ela sequer disfarçou. Mas aí tudo ótimo, né? Meu filho tava apaixonado, né? E se ela estava ali, o que eu deduzi? Que ela tinha interesse na minha criança, né? No meu filho. Fomos almoçar, fiz todo um almoço gostosinho, tratei a menina super bem, mas eu não queria deixar nada constrangedor, nem falar sobre, ai, quando é que vem o relacionamento? Vem conhecer a sogrinha. Não, mano, tive ali a minha na postura, né? Terminamos de almoçar e fomos pra sala pra poder papear, ver um filme, conversar. Tava eu, meu marido, abençoado, e meu filho. Os dois sentados no sofá bonitinho. E aí começou um assunto meio exótico. Essa gandanguinha de Jesus começou do nada, com fogo na prequita, a falar de macho. E o meu filho ficando todo sem graça. Porque meu filho era mais tímido, né? Mais assim, retraído, mole. E até aí tudo ótimo. Ela começou a falar dos meninos da faculdade e tal. Da faculdade da escola. Porque ela queria ficar com fulano, ela queria ficar com ciclano. E eu comecei a reparar que todo fulano e ciclano... Isso ela falou na frente do meu filho, coitado. Partindo ali o coraçãozinho dele. Acho que ela realmente só considerava ele como amigo. E eu reparei que o fulano e ciclano era sempre da série mais avançada que a deles. E aí ela falou de um determinado menino e falou que com ele ela tinha muita vontade de ficar, porque ele era muito mais velho, era repetente, pipipi, popopó. E eu só olhando assim, ó, com os olhos arregalados, já pensando, meu Deus, essa querida aí que meu filho tá apaixonado? E ela toda íntima e afins. E o meu filho foi e perguntou pra ela
que tipo de macho que ela gostava, né? Tipo, ele todo sem graça, ele, mas assim, que tipo de homem que você gosta? Aí a minha vontade era falar, não é você, né, filho? Ela tá falando todo tipo aí que não é você. Aí me vira ela e fala assim, eu gosto de homens mais velhos, sabe? Meu filho, mucilão, bonitinho, 16, 17 anos, sendo que ela tinha a mesma idade, devia gostar ali da mesma faixa etária. Aí o meu filho vai e pergunta, mais ou menos que idade? Gente, pra quê? Quando ele perguntou isso, a menina com toda cara de pau dela virou na minha face, nessa face aqui que Jesus fez, e falou assim, mais ou menos qual é a idade do senhor? Aí o meu marido olhou pra cara dela assim, olhou e falou, eu tenho, acho que meu marido falou 38, eu tenho 38. Ela falou, na idade assim do seu pai, inclusive eu achei ele um gato. Como é que a pessoa vai na casa da pessoa pra conhecer a pessoa e mete essa na frente da pessoa que é a esposa do cara? Eu falei, desculpa? Ela falou, não, eu só tô dando exemplo. Eu falei, mas como é que você dá exemplo citando meu marido e ainda fala que ele é um gato? Você tá mentalmente desequilibrada? Ela, não me tá. Eu falei, querida, olha só. Você veio na minha casa, comeu da minha comida, tá aqui sentada no meu sofá falando meia hora de macho, pra poder virar falar que ainda gosta de homem igual meu marido, que meu marido é um gato. Você tá maluca, minha filha? O meu filho, coitado, ficou todo sem graça, né? Com a fala dela, viu que eu tava certa. Ali eu já comecei a quebrar o pau com a menina, discutindo. Ela falou, mas ele é um gato mesmo, não sei o que, eu gosto de homem da idade dele mesmo. Se ele me quiser, eu quero, não sei o que a senhora tá velha, não sei o que, me chamou de velha. Falei, sai pra casa. Ponha-se daqui pra fora da minha casa. Ela foi embora, me xingando e eu xingando ela de volta. Acompanhei ela educadamente até o portão. E foi isso, gente. Agora você pode. Eu achando que ia conhecer a Nora. E eu que depois de casada, descobri que a minha mãe tirou a virgindade do meu marido. Com 14 anos, eu me apaixonei pelo meu primeiro namorado. E depois de alguns anos, nós começamos a namorar. E meses depois de namoro, nós nos casamos. E o nosso casamento sempre foi um casamento muito gostoso. A gente fazia de tudo para não cair na rotina, a gente se dava muito bem. Até que um certo dia, ele recebeu uma proposta de trabalho em outra cidade. E nós fomos, até porque a família dele também estaria lá. Beleza, fomos embora e até aí tudo ok, tudo estava perfeito. Até que um certo dia, o irmão dele ligou pra gente, chamando a gente pra jantar na casa dele. E nós fomos. E no meio do jantar, papo vai, papo vem, entraram num assunto sobre virgindade. Nisso, o irmão dele começou a perguntar para todo mundo que estava ali se a gente lembrava da pessoa com quem nós perdemos a virgindade. E todo mundo que estava ali confessou numa boa, passou por todo mundo falou, passou por mim. Eu falei que obviamente tinha sido o meu marido, até que chegou no meu marido. Só que ele ficou meio que nervoso e ali ele começou a enrolar, falar outras coisas, tentar fugir do assunto. Só que o irmão dele não deu paz pra ele enquanto ele não falou. E de tanta insistência do irmão dele, ele acabou falando. Todo sem graça, ele abaixou a cabeça e ali ele respondeu que tinha perdido a virgindade com a sogra dele. No caso, a minha mãe. Na hora ficou aquele clima péssimo, todo mundo assim, tipo, chocado. Parte 2. Na hora me deu assim um misto de sentimentos. Só que o que prevaleceu foi a vergonha. Eu fiquei morrendo de vergonha, eu não sabia onde eu enfiava a minha cara. A única coisa que eu sei é que depois que eu fui embora daquele lugar, eu chorei a noite inteira. Se eu soubesse de uma coisa dessa, eu jamais teria me envolvido com ele. Tá bom, apesar de toda essa situação, eu meio que engoli tudo isso e continuei com ele. Não contei nada pra minha mãe, a minha mãe nem sabe que eu sei disso. Só que depois que eu descobri isso, eu comecei a ligar uma coisa na outra. E aí eu comecei a lembrar que lá no passado, quando eu fui falar pra minha mãe que eu estava namorando com ele, ela me proibiu de todas as formas de ficar com ele. E eu perguntava pra ela por quê? Me dá motivos. Por que você não quer que eu fique com ele? Só que ela não falava, ela nunca dava motivos. Ela só falava que ela não queria que eu ficasse com ele. Na época, eu não entendia, só que hoje faz todo sentido. Tá bom, o tempo foi passando e toda vez que a gente se reunia com a família do meu marido, eles soltavam, sempre tinha um ali na família que soltava essa piadinha, ficava falando pra ele, e aí, como que é pegar a mãe e a filha, toda vez? E o meu marido, ele não cortava, ele não dava basta. Foi então que eu cansei e mesmo amando muito ele, eu abandonei, larguei tudo pra trás e fui embora. E quando eu decidi ir embora, sabe o que ele disse? Que eu estava fazendo pouco caso, que eu estava caçando coisa, até porque a família dele só estava brincando. Deixei claro pra ele que essa brincadeira não me fazia bem, que eu não gostava desse tipo de brincadeira
e mesmo assim ele não fez nada. Depois eu descobri que eu fiquei com ele 3 anos depois que ele perdeu a virgindade com a minha mãe. E na época ele tinha 17 anos e a minha mãe tinha 29. Fui embora, eu refiz a minha vida, eu me casei novamente. E depois de 2 anos, quem veio me procurar todo arrependido? Exatamente, esse meu ex-marido. Só que aí já era tarde demais, graças a Deus eu já estava num relacionamento muito melhor, com uma pessoa que realmente me amava e uma pessoa em quem eu confio. Até hoje a minha mãe não sabe que eu sei disso e nós conversamos assim normal. Essa história também não é minha, e sim de uma seguidora que mandou pra mim lá na PP Vizinho. Aproveita e vem me acompanhar lá também, você já sabe, né? Eu vou amar ter você comigo lá todo dia. Tchau! História de quando a minha mãe me pegou fazendo aquilo com o meu vizinho. Isso aconteceu 10 anos atrás e eu só tinha 17 anos na época. O meu pai tinha largado a minha mãe por uma outra mulher. Então eu tava desesperado por uma atenção masculina. O que para uma adolescente bem problemático, né? Só que no verão, um garoto se mudou pra casa do meu lado. E vocês não estão entendendo. A minha janela dava pra janela dele e eu via ele se trocando, ele me via se trocando igual em filme, sabe? E claro que eu não contei pra minha mãe. E logo ela se tornou amiga da mãe dele. As duas eram mães solteiras, então tinha muita coisa em comum. Só que esse garoto, ele não ia pra mesma escola que eu, então a gente só se via quando estávamos em casa. Só que eu descobri que ele tinha uma namorada. Em uma desses jantares que eles fizeram, as nossas mães ficaram bêbadas e ele subiu pro meu quarto e fechou a porta. E eu já sabia que alguma coisa ia acontecer. Ele pediu pra fazer uma massagem nas minhas costas e me beijou. E falou que se eu arrumasse um namorado, ele ia ficar com ciúmes e tal. E eu falei, você tem namorada? Como assim? Enfim, depois que isso aconteceu, eu resolvi fazer uma loucura que vocês não vão acreditar. Like pra parte 2. História de quando a minha mãe me pegou fazendo aquilo com meu vizinho, parte 2. Depois que ele me beijou, eu estava decidida que eu queria ficar com ele, eu estava obcecada por ele. Então eu decidi fazer aquilo com ele. Só que, gente, eu era virgem na época. Mas eu estava decidida que eu queria ficar com ele, que ele teria que terminar com a namorada dele. Então era o que eu tinha que fazer. Só que lembrem, as nossas mães estavam bêbadas lá embaixo, no sofá. Então a gente decidiu fazer aquilo muito rápido. Ele tirou a roupa dele, eu tirei minha roupa e aí a gente começou. Só que a gente escutou uns passos vindo em direção do meu quarto. A gente se vestiu rapidão e fingiu que tava conversando. E era a mãe dele dizendo que eles iam pra casa. Só que no outro dia a mãe dele saiu de casa, a minha também, e eu chamei ele pra gente fazer aquilo de verdade. E, gente, doeu muito, foi horrível, eu detestei. Até que a gente já tava lá. E eu não sabia que a minha mãe estava em casa, porque aparentemente ela tava doente, era pra ela estar no serviço. E a minha mãe entrou no meu quarto com o meu almoço e tava nós dois pelados. Na hora ela ficou em choque, mas perguntou se eu gostava dele. Pediu pra ele vestir a roupa e ir embora.